Então, boa tarde, pessoal, para todos. Primeiro, agradecer o professor Emanuel pela iniciativa do seminário. Eu fui convidado para falar um pouco da eletromiografia, assim como os palestrantes anteriores falaram de técnicas da termografia, da ecografia. Eu vou mostrar algumas coisas da eletromiografia, enquanto elas são inovações em métodos de avaliações, tanto acadêmica como também, talvez, clínicas. A eletromiografia, ela é uma técnica já, eu falaria que já é consolidada, é mais antiga, e hoje tem bastante aprofundado alguns conceitos, mas cada vez está evoluindo mais. Bom, o que vamos ver nessa apresentação é o que seria a eletromiografia, a geração da sinal da eletromiografia, alguns pontos que não temos como fugir, que é metodológicos, eu vou falar por que depois, aquisição, um pouco a eletromiografia e aplicações, onde que talvez para nós pode ficar mais a inovação da técnica hoje. Bom, primeiro falar com vocês já de se dado conta, eu não sou do Brasil, aí peço um pouco de desculpa também pela minha fala, mas vamos tentar ser claro e devagar. Bom, eu sou do Chile, eu que não conheço um país pequeno da Sudamérica, tá, é quase uma linha em comparação a vocês, mas eu acredito que vocês conhecem o Chile pelo futebol, porque sempre, cada vez que nós vamos lá no Brasil, levamos um saco tipo com 7 gols, uma coisa assim. Então, acho que vocês brincam bastante com nós. Só também para falar que meu país não é só o perder no futebol, temos algumas coisas bem bacanas, que quando o país seja um pouco mais normal, que agora está um pouco complicado, aí pode ter no norte muito sol, como vocês, mas tem bastante vulcanes, não sei como se fala. Tem uma ilha de pacote, acho que isso é bem famoso. Tem caves, em inglês. É o ponto onde melhor olha as estrelas no sul do mundo. Tem deserto, tem cidades na montanha, mineria. Pode vir para fazer esqui, tem muito brasileiro que vem para o Chile. E tem águas quentes também, em lugar de frio, com neve e bombinha. Eu fiz a promoção do Chile para que depois ninguém fale que eu não faço. Vamos lá. Então, aplicações rápido da eletromiografia, porque eu sei que a maioria já conhece. Então, para entrar um pouco onde que talvez nós vamos olhar ela, nós podemos encontrar hoje no Sport Science, no esporte, verdade? Tem a biomecânica, análise do movimento, treinamento esportivo ou reabilitação esportiva. Também tem outra área que pode ser a reabilitação mesma, que seja a fisioterapia, ou de outra área também da reabilitação, não só da fisioterapia, que eu vou mostrar. Após alguma cirurgia, de complicações neurológicas e outras coisas mais. Também pode se encontrar na pesquisa, tem muito na pesquisa, realmente, que é um pouco misturado com as aplicações na vida real. E também tem bastante aplicações na ergonomia, são as áreas mais grandes, mas também tem áreas na engenharia e talvez algumas outras que são menos conhecidas. Mas se tiver que colocar 4 grandes áreas, são essas que eu estou mostrando aqui. Então, o que é a eletromiografia? Bom, a eletromiografia em si é uma ferramenta, mas também alguns autores falam que é uma disciplina, que ela tenta detectar, analisar
e usar esse sinal que vem da contração muscular. Aí eu falei, uma sinal? Então, o que é uma sinal? Seria uma coisa assim como uma manifestação elétrica, nesse caso, da ativação neuromuscular associada ao processo de contração muscular. Bom, então, o que seria, de algum jeito, isso aqui? A eletromiografia seria a ferramenta ou a disciplina que vai estudar as manifestações elétricas que gera a contração muscular. Simplesmente isso. Agora, para nós faz muito mais sentido o estudo da musculatura estriada, sim, musculoesquelética, em nossa área. Então, vamos principalmente avaliar músculos superficiais e músculos esqueléticos. Então, quando nós temos um músculo, aí tem uma imagem que eu estou mostrando, acho que o mouse dá para olhar, tem algumas fibras dentro dele. Como bem o professor antes mostrou aqui na palestra da ecografia, essas fibras têm uma inervação que vem de unidades motoras. Então, cada vez que vê o potencial de ação, vários potenciais de ação, eles vai chegar no ponto que inerva uma fibra muscular e aí vai acontecer uma despolarização da membrana, que vai ir para um sentido e vai ir para outro. Isso vai conseguir, depois de vários passos, gerar a contração muscular. Então, esse fenômeno aí gera um campo elétrico. Esse campo elétrico tem uma projeção para a superfície do músculo. Sim? No número 5 aqui, nós vemos duas plaquinhas e uma terceira aqui, e junto com o triângulo. Então, essa imagem que tem aí é o sensor da eletromiografia, que ela vai conseguir capturar, coletar o voltagem que está se gerando num ponto e outro ponto. Então, tem uma distância, esses pontos, porém, pode fazer uma diferença de voltagem, e essa diferença de voltagem vai ser comparada com esse terceiro eletrodo, que seria a referência elétrica. Então, aí sai esse conceito de sinal mioelétrica. E então, ela é um voltagem muito pequeno. Então, ele tem que ser amplificado. E além de ser amplificado, ele tem que ter uma filtragem, porque essa voltagem aqui pode ter muitas fontes de contaminação. Na direita, cá temos uma imagem bem antiga, do ano 91, onde mostra o eletrodo que tem várias plaquinhas, não só dois. E isso é o que hoje está se utilizando bastante. Então, aí tem uma série de amplificações e filtros que um faz de jeito analógico. Bom, mas esse sensor aqui, me aproveitando de umas imagens da anatomia, ela não pode ser localizado assim de qualquer forma ou jeito na pele de algum músculo. Ele tem que ter uma alinhação com a alinhação das fibras musculares e tem que ficar afastado da zona onde tiver mais inervações com a fibra muscular, onde a unidade motora ela vai contatar o ponto de contato com a fibra muscular. Esse ponto é o zero elétrico. E aí, se tu colocar aí em cima, onde tem mais densidade de zona de inervações, que tem esse nome, vai ter mais problema para o sensor. Outra coisa é que se tu coloca o sensor no tendão, ele vai atuar como um filtro do voltagem. Então, vai ter várias coisas que podem acontecer. Se coloca o sensor no tendão aqui, tendão do Aquiles, provavelmente não vai ter muita atividade elétrica, porque não tem nenhum tecido que seja fonte elétrica perto desse sensor. Então, ele está pensado para avaliar a contração muscular, porém, tem que ser projetado na pele, na superfície da pele,
onde que fica esse músculo e orientado pelas fibras que ele tem. Essa é uma coisa importante para a qualidade da aquisição. Então, como que se veria uma sinal de eletromiografia? Bom, se eu imagina que tem o tempo nesse gráfico aqui embaixo, que ele vai acontecendo aos 1000 milissegundos, tu tem uma diferença de voltagem, então na esquerda vai ter essa diferença que pode ser positiva ou negativa, e vai ter gerado uma sinal de diferença de voltagem, então, em um tempo para o músculo. Cada vez que ele tem uma contração, ele aumenta a amplitude, como nós vemos aqui. Então, nós podemos falar que aqui temos umas 3 contrações de algum músculo. E tem uma linha basal, sim? E essa linha basal, aqui, o que tu vê em voltagem, não é só elementos fisiológicos, tem também elementos de ruído junto com a sinal. Bem, então, onde que vem essa sinal? Alguém fala da contração muscular, mas essa contração muscular, ela está muito associada ao que vem da medula. Então, as informações que vêm da medula, das alfa-motoneuronas, neurônios, eles vão viajar, cada um com alguma informação, até a fibra muscular, e ele vai fazer uma soma, sim, de sinais para chegar a essa sinal que eu estou mostrando aqui. Como que se veria essa soma? Então, se o sistema nervoso ele está querendo aumentar a força, ele vai enviar informações para aumentar a força. Então, essas informações vai se chamar treinos de potencial de ação de unidade motora. Então, cada unidade motora aqui é uma linha. Então, ela está aqui de cores. Então, cada cor é uma unidade motora. Então, cada vez que a medula envia no tempo particular uma ordem para aumentar a contração muscular, então ela envia treinos de potenciais de ação. Aí, o sensor, o que ele vê, o sensor, a verdade, é a soma de toda essa atividade elétrica, além do ruído. Então, a sinal elétrica, ela, na fisiologia, ela tem informação fisiológica importante do que está acontecendo nas unidades motoras, mas, diretamente, nós não podemos falar que estamos olhando aqui unidades motoras, mas, na soma, podemos falar que estamos vendo uma atividade global da ativação muscular, de várias unidades motoras. Só que não temos que fazer algumas coisas mais complexas para identificar essas unidades motoras. Então, aí, já acho que você já reparou, tem que lembrar um pouco o processo da despolarização, da geração de potenciais de ação. Então, na periferia, o acetilcolina, tudo isso é importante, tudo que seja aprendido também na neurofisiologia antes da biomecânica, e a biomecânica, quando ele tenta lembrar um pouco, ele vai trazer esses conceitos aqui para essa ferramenta. Ela é muito utilizada na biomecânica, mas tem que lembrar algumas questões e ter claridade de alguns íons, como que tu tem também um potencial de um limiar de repouso, e quando que ele vai superar esse limiar e fazer uma resposta de tudo ou nada. Então, as coisas são importantes também, a velocidade com que o potencial vem antes de contatar a fibra muscular. Bom, mas no dia a dia, a eletromiografia de superfície pode-se olhar um pouco assim. Ela vem muito a utilização em crianças, em alguns hospitais na Norte-América. Eles tradicionalmente fazem análise do movimento humano e eles avaliam muito a atividade elétrica de alguns músculos, particularmente com crianças com doenças do sistema nervoso. Então,
uma coisa que é de interesse é olhar os padrões de contração muscular. Então, por exemplo, acá nós temos tibial anterior, que ele vai ter um tempo, uma contração, e os plantiflexores vai ter uma contração em outro tempo. E isso é muito importante que se mantenha para conseguir fazer uma marcha, uma locomoção funcional. Então, aqui já tem alguns aspectos por que a eletromiografia é tão utilizada, porque ela tem um aspecto funcional importante. A coleta não é muito difícil de fazer, mas se tu não faz com certos cuidados, essas atividades elétricas podem mudar muito, de maneira muito importante, e as interpretações depois podem ser totalmente erradas. E essa é uma questão importante, que a eletromiografia é muito fácil de utilizar e, no mesmo tempo, muito fácil para errar. Bom, agora, essa foi a eletromiografia da superfície, mas tudo isso aqui vem de antes da eletromiografia da agulha, que antes era invasiva, ainda tem essas avaliações, mas cada vez ela está mais por fora pelas todos os problemas que tem a avaliar de modo invasivo. Mas, de modo invasivo, serviu muito para aprofundar os conceitos da eletromiografia, de fazer comparações da sinal eletromiográfica, saber que essa sinal eletromiográfica tem informação fisiológica importante das unidades motoras. Mas hoje, na biomecânica, a eletromiografia da agulha é praticamente utilizada para ter acesso à musculatura profunda, que tu não pode conseguir olhar desde a superfície. Exemplo, tibial posterior é um exemplo. Para olhar esse músculo, tem que entrar com uma pequena agulha. E hoje já não é mais agulha, se fala talvez de uns metalcinhos pequenos, alambre, acho que o nome, wires, e tu entra com isso. Já a agulha é mais grande ainda. Então, como eu falei antes, nós temos aqui uma imagem mostrando as alfa-motoneurônios que entra com esses wires que eu falei, pequenos alambres. Quando eles antes fizeram essas avaliações, entre esses eletrodos, ele fica perto do músculo, então tem uma distância para fazer a diferença de potenciais, e aí tu consegue coletar as unidades motoras diretamente e conseguir olhar como que elas vai se comportando no tempo. Um dos conceitos que se conseguiu gerar é que tu tem aqui uma imagem de 3 botões sinápticos, onde contata a alfa-motoneurona as fibras do músculo, e nesse ponto aí se fala de zona de inervação. Quando acontece a despolarização, ela despolariza para a esquerda e para a direita. Como as posições são diferentes, então essa imagem preta aí, ela quer falar que aqui tu tem uma zona de despolarização. Essa zona de despolarização, elas são diferentes entre as fibras do músculo. Então, se tu tem uma zona de inervação mais para a esquerda, considerando que as 3 fibras aqui têm a mesma velocidade de despolarização, então no tempo tu vai ter uma imagem assim, como essa aqui embaixo, que primeiro despolariza uma zona e depois vai despolarizando as outras. E tu consegue olhar e conseguir pegar a velocidade de despolarização da unidade motora. Tudo isso hoje tu consegue fazer na superfície. Já não precisa, para o músculo superficial, entrar com wires. E essa é uma inovação importante feita hoje para a técnica da eletromiografia. Só que precisa um pouco de matemáticas. Agora, para que serve isso no final? Bom, serve, por exemplo, para pegar a velocidade de condução de velocidade muscular. E o que é a velocidade de condução? Para que vai me servir a mim?
Bom, isso é importante porque é um acesso para olhar como que a membrana plasmática ela está se comportando. E como antes foi falado que o exercício consegue fazer hipertrofia e de um ou outro jeito, uma das mudanças importantes é o que acontece com essas fibras e a velocidade de contração muscular e como que essas novas fibras são controladas pelo sistema nervoso. Então, aqui, consigo olhar como a velocidade de condução cai no tempo. Aqui, dá para olhar. Vai caindo no tempo, então, é aqui uma avaliação um pouco de fadiga no tempo de algumas unidades motoras. Bom, como que, então, hoje, algumas aquisições da eletromiografia, antes eu amostrei 2 eletrodos, e amostrei agora que tu pode ter mais eletrodos. Então, praticamente existe parches da eletromiografia que permite a você olhar zonas, regiões de ativações elétricas. Então, conseguimos construir mapas de ativações elétricas. Agora, isso aqui também tem certas limitações dos movimentos que tu poderia conseguir fazer. De maneira dinâmica, essa técnica aqui tem limitações. Então, mas se tu está pensando, por exemplo, o efeito do exercício, a reabilitação, uma avaliação isométrica, ela também pode te ajudar a interpretar como que mudou o exercício para essa tarefa específica. Por exemplo, o comportamento de certas unidades motoras e a velocidade. Aqui a imagem está mostrando a zona de inervação, que é tanto para a esquerda como para a direita, e em vermelho, aqui consigo olhar os potenciais de ação se propagando da unidade motora 8, nesse caso, e identificando essa zona de inervação. Depois, tu podes conseguir fazer vários outros cálculos, mas um pouco para mostrar o que é hoje feito como inovação. Então, cada ponto do parche, nessa imagem aqui, tem uma projeção elétrica na superfície, sim? Então, o que termina acontecendo é que tu consegue pegar uma imagem de uma voltagem de unidades motoras, nesse caso, de modo bem específico. Então, nós estamos falando bem da geração da força. E aqui eu sei que você sabe muito bem, ou lembra bastante bem, que isso vem aqui do ciclo da contração muscular e nós somos treinados para conhecer cada passo dela e as proteínas que acontecem, mas também tem essa visão elétrica, que é a que nós estamos olhando. Essa visão elétrica aqui começou desde o ano 79 e até hoje esse modelo aqui é o mais aceitado para entender a descomposição da sinal elétrica ou a conformação da sinal elétrica e seus componentes fisiológicos. O que mostra essa imagem aqui? Tem a medula, o que já nós temos olhado, temos os alfa-motoneuronas com inervações das suas fibras musculares. Então, embaixo é o mesmo esquema anatômico, mas matemático. Matemático simples, não é muita coisa tampoco. Tem a medula, e aqui tu tem uma coisa que se fala o delta de Dirac, que é a ordem que o sistema nervoso está enviando. Ele envia frequências de ordem para despolarizar. Mas cada unidade motora aqui tem uma caixinha que fala H1, H2. Então, cada H1, H2 é uma morfologia particular para essa unidade motora. Então, cada uma é diferente. Faz a multiplicação de essa morfologia com a ordem, então sai os potenciais separados por um tempo. Isso que acontece. A medula envia essas ordens separadas a cada tempo, os pulsos, e envia para o músculo. E esse músculo, as fibras, ele tem uma configuração particular. Se elas são rápidas, são mais lentas, então a morfologia é diferente.
agora que nós pegamos a ideia, aqui está falando que tem uns trens de potenciais de ação. Esses trens, então, eles fazem a soma e aparece a sinal da eletromiografia. Após isso, tu tem um sítio onde vai ter a coleta, vai se adicionar o ruído e depois vai sair a sinal final, sim? Então, esse modelo é um modelo convolutivo que nós, isso é o ano 79, mas agora já estamos no 2020 e então a gente agora está no 2020, em que estamos nessas representações da eletromiografia na superfície. Então, nessa imagem aqui, nós temos uma descomposição da sinal da superfície e a comparação da mesma descomposição com intramuscular. Então, já hoje se conseguiu fazer as comparações de como a superfície mostra essa informação e como que mostra, com algumas diferenças, o intramuscular. Mas o importante é que é conhecido. E aqui tem um esquema à direita das imagens dos trenes de potenciais de ação e como ele seria projetado para a superfície. A principal diferença é que quando tu projeta esse intramuscular para a superfície, a morfologia dos potenciais eles se dilata, é um pouco maior, porque tudo que tem entre o músculo, as fibras, para cima, o filtro passa abaixo para eles. E, mais de novo, para ter a ideia, então, deixar muito claro que a sinal de eletromiografia, então, ela tem uma informação fisiológica muito importante. Aqui nós temos uma coleta nossa de uma sinal de eletromiografia, onde nós conseguimos olhar a linha basal e uma contração muscular, nesse caso isométrica, e um modelo aqui para lembrar o que foi feito. Nesse caso aqui, nós falamos de uma eletromiografia bipolar. Essa sinal de eletromiografia também pode ter uma representação em frequências. Sim, nós falamos que o sistema nervoso envia ordem em um tempo determinado, então ele pode ter frequências dessa ordem. Essas frequências, então, elas também podem se representar finalmente como uma soma total e olhar diferentes frequências. Aqui tem uma sinal de diferentes frequências, como ela fica depois na soma. Então, a sinal final da eletromiografia que nós vemos geralmente é uma soma total dos potenciais de ação. Bom, aqui, então, nosso problema é gerar força, geralmente, no corpo humano. Essa linha aqui, preta, para cima, mostra uma contração que vai incrementando, isométrica incremental, do tibial anterior, com diferentes eletrodos. E o que nós conseguimos olhar é que, à medida que nós aumentamos a força, também aumenta a amplitude dessa sinal. E isso é importante. O que está acontecendo é que as unidades motoras elas estão se recrutando, sim, para aumentar a força muscular. Então, aqui nós acima temos a sinal da eletromiografia, embaixo temos o torque ou a força, até 10% nesse caso, e aqui como que as unidades motoras diferentes vai se recrutando. E o que se fala das unidades motoras? Que nós temos unidades motoras que iniciam com baixo umbral de força e outras que vai responder com um maior umbral de força. Então, nós temos unidades motoras de baixo umbral, sim, outras de meio umbral e outras de alto umbral. Isso aqui eu tenho certeza que você já estudou como o princípio do tamanho do recrutamento motor. E, então, em resumo, cada vez que eu preciso gerar força, eu vou recrutando em ordem essas unidades motoras. E além, eu posso, para essas unidades motoras, dar frequências diferentes
Por exemplo, se eu já tenho a primeira unidade motor aqui embaixo, que seria a vermelha, aqui a vermelha e aqui para a esquerda embaixo, a vermelha eu posso aumentar a frequência de descarga, para aumentar ainda a força. Então, com duas estratégias, eu consigo aumentar ainda um pouco mais a força. Mas se eu preciso mais, eu sou obrigado a recrutar outras novas unidades motoras. Hoje, com as técnicas da eletromiografia novas, aqui a imagem que a mostrar, mostra embaixo em vermelho uma sinal de força e como a soma das unidades motoras, ela consegue fazer uma predição muito certa de como essa força vai se comportar. Então, a informação, novamente, que tem a eletromiografia é muito importante desde a fisiologia da contração muscular. Aqui eu trago alguns resultados do Del Vecchio em relação às características da eletromiografia, como que ela se associa entre a força e algumas características da superfície, algumas outras realmente para ter uma ideia do que está acontecendo. Por exemplo, a força com a amplitude da sinal, ela tem uma correlação bem melhor que, por exemplo, a frequência mediana, em alguns casos. Algumas coisas que acontecem com essas sinais no tempo é que elas não são fixas tampouco. Por exemplo, aqui nós temos vários tempos e na fadiga, nesse caso, uma das consequências que acontece é que a morfologia das unidades muda. Então, aqui nós vemos como a velocidade de condução no tempo cai, sim? Tem essas diferenças também, não é fixo tudo na coleta. Dos resultados clássicos são, então, interpretar as manifestações elétricas da contração. A velocidade de condução muscular, que eu falei, enquanto tu tem um torque e ele é mantido no tempo, umas coisas que vai mudar, por exemplo, a intensidade, que poderia ser o root mean square, ele aumenta no tempo, enquanto a magnitude da frequência cai, sim, frequência mediana, e velocidade de condução muscular. Essas são algumas das mais frequentes medidas que nós podemos ver. Então, enquanto a força cai, temos manifestações elétricas que conseguem dar informações desse processo que está acontecendo aí. E muitas vezes, se tu vê aqui a pendiente, a inclinação, desculpa, desses dados, ele tem uma inclinação muito maior antes de acontecer a queda da força. Então, o que está de alguma forma acontecendo aqui é que tu pode olhar mudanças antes de ver o falho mecânico da tarefa motora. Eu falei que tem alguns conceitos da frequência. Bom, os dados nós podemos ver pelo tempo. Se tu vê a sinal, por exemplo, se tu tira uma foto desse lado da sinal, tu vê amplitude, vê coisas assim, mas se tu quer contar quantos, tu tem que mudar teu análise para a frequência. Eu não vou aprofundar muito nisso, só para mostrar o desenho, mas é muito antigo, vem da descomposição da luz, do experimento do Newton, e tem algumas coisas em relação a isso. Por exemplo, na música, os análises de frequência é muito utilizado. Então, só como exemplo, quando tu tem uma nota de música em particular, eles falam de alguma frequência da música. Então, aí fica um exemplo muito mais fácil para saber também que na fisiologia teria frequências diferentes. Quando nós vemos essas diferenças da frequência, nós vemos algumas mudanças deste jeito com a eletromiografia. Por exemplo, aqui tem um músculo sem fadiga, a letra A, e na veia acontece que as frequências mudam para a esquerda. Elas vai para a esquerda
Então, todas essas medidas, avaliações que tem aqui, elas vai mudando e vai mudando em frequência. Aqui eu queria trazer uma novidade de como que, por exemplo, com fadiga acumulada, que se falou um pouco hoje, pode olhar mudanças do músculo. Por exemplo, aqui no gastrocnêmio medial, acá nós temos uma imagem fazendo alguma contração isométrica no tempo zero, e aqui nós temos uma contração muscular de um jeito muscular acumulada em umas 2 semanas, até o falho, fazendo a prova do Hell-Rise vários dias. Então, os mapas de eletromiografia mostram aqui como a estratégia também de ativação muscular parece que ela muda. Por exemplo, se tu tens zonas talvez com fadiga em um tempo determinado, após desses dias, parece ser que muda também a estratégia que o sistema nervoso ele utiliza para fazer essas coisas. Então, em resumo, o importante é extrair a informação das sinais biológicas. Tem matemáticas aqui no meio, que não vamos entrar muito nelas. Filtragem, tem problemas de interferência, de cancelações. Aqui, o que estou falando, que essa sinal de eletromiografia, quando tu tem intensidades muito grandes ou tem outras fontes elétricas, ela pode interferir na sinal. Por exemplo, aqui temos uma onda que vai para um sentido e aqui ela vai para o oposto, então isso vai, na soma vai ter um problema que tu no final não vai conseguir olhar bem. A sinal pode ter problemas também de alterações, que nós temos que ter algumas preocupações. O posicionamento do eletrão no músculo, lembrar que seja alinhado com as fibras. Lembrar que pode ter, talvez, problemas se tem músculos organizados desse jeito, tu pode ter contaminação de um músculo com o outro aqui, de um para outro lado. Tem conceitos metodológicos que cuidar, que pode-se aprender quando um vai aprofundando, mas tem muitos detalhes metodológicos que podem fazer diferença. Por exemplo, aqui eu mostro algumas diferenças do cálculo da intensidade da sinal e como que ela muda não pela fisiologia, senão pelo jeito que tu faz os cálculos. E mudanças importantes na eletromiografia, elas vai ter principalmente da amplitude, principalmente, vai ser uma coisa, ou quando ela inicia, por exemplo, a contração muscular. Então, amplitude, o que vai ser quando tu tenta olhar quanta diferença tem da linha basal para cima, que vai ser uma indicação de quanta ativação nós temos, uma ativação muscular desse músculo, mas também tu pode olhar quando que começou essa ativação muscular. E isso é importante também de obter. Isso é bem antigo, o nome é onset, em inglês. Ele é muito utilizado, por exemplo, na marcha, que é um movimento bem repetitivo. Tu tem tempos onde tu espera que aconteça uma contração muscular. E com a eletromiografia, tu pode olhar essas estratégias. E se isso fica alterado, tu já tem algumas informações para fazer mudanças. Outros experimentos, por exemplo, antigos que são utilizados, tem que ver com a resposta muscular, como que ela está rápida com o onset. Por exemplo, sujeitos que têm torcedura repetitiva do tornozelo, uma das alterações que tu tem pode ser alterações neuromusculares. E um jeito para olhar essas alterações é medir os milissegundos de resposta da musculatura que teria que fazer a estabilização, por exemplo, em uma queda, neste caso aqui, como mostra a imagem.
Tem outras preocupações também, por exemplo, como que os músculos eles se contraem durante a marcha, no tempo, e como que essa intensidade e o tempo eles atuam para controlar o movimento. Exemplo, aqui eu coloquei um dos nossos artigos que avalia sujeitos que têm um reemplaço da articulação do tornozelo com essa cirurgia. Então, nós, quando fazemos caminhos, olhamos uma imagem tipo a que está aqui embaixo, onde a atividade dos plantiflexores com os dorsiflexores, eles estão um acima do outro. E isso na marcha não é esperável. O que é esperável é uma coisa que está como acima, sim? Que tenha a separação da atividade do músculo e tenha a separação do outro grupo oposto. Então, isso aqui ele fica com um reemplaço articular, tipo anatomia, não temos problema, mas após a cirurgia, isso aqui acaba sendo uma grande problema. Praticamente é como se o músculo está se contraindo no mesmo tempo para aumentar o stiffness dessa articulação. Agora, para quê? Aí vai ter que complementar com o histórico do paciente para conhecer por que ele está com isso. Será que tem dor? Será que ele já tinha isso antes da cirurgia? Aí já é outra parte da história. Então, a eletromiografia, ela também, nós, como estamos falando aí, permite conhecer padrões, sim, da ativação muscular. Um exemplo aqui com essa imagem. Nós temos a caminhada aqui a diferentes velocidades, até a corrida aqui, até 12 quilômetros. E temos vários músculos aqui. Se eu vou olhar o gastrocnêmio medial, a musculatura que está aqui embaixo, e eu sei que na corrida tem uma fase de voo e a propulsão é mais rápida. Se eu vou olhar a atividade muscular dos plantiflexores, eu olho que eles têm uma contração aqui no meio, bem no meio, praticamente no final, entre os 50% e os 60% da marcha. Se eu vou olhar o que acontece para a direita quando a velocidade aumenta, eu vejo que a amplitude aumenta muito e que temporalmente ele faz um desplazamento para a esquerda, sim, da ativação muscular. Porque eu preciso fazer uma propulsão rápida, né? A grafia permite para vocês olhar mudanças neurofisiológicas rápidas, simples, quando tem uma coleta perfeita, para olhar se o sistema nervoso, o músculo esquelético, ele está respondendo bem, por exemplo, essas tarefas que tu está colocando. O mesmo exemplo aplica para diferentes idades. Por exemplo, aqui eu sei que tem gente que gosta do ciclismo, então também serve para olhar a sinergia muscular, pegar, por exemplo, a sinergia muscular do ciclismo, quando que tu faz com a musculatura, agrupar a fase propulsora, o retorno, sim? Então, pode dar grande informação. Aqui na imagem, por exemplo, o azul, ele tem agrupado músculos que fica temporalmente fazendo atividade aqui. Então, tu já vai imaginar que são extensores do, do joelho. E tem outros que faz mais no vermelho, outros que faz mais com o verde. E que vai responder outras musculaturas que vai responder à necessidade mecânica, utilizando um pouco de matemáticas, mas tu consegue pegar isso aí. Outras aplicações, já encerrando a apresentação, são com a eletromiografia, com o estudo de padrões, tu pode controlar dispositivos para a gente. Incluso hoje, tu pode controlar o entorno do paciente. Se tu tiver um sujeito que já não consegue caminhar mais, por exemplo, ele tem um aparelho para respirar pelos pescoços, eu não sei como o nome específico aí,
tu pode fazer coisas para que ele consiga ligar a enfermagem, para que ele consiga ligar a televisão. Ele pode controlar com informação de eletromiografia do rosto, por exemplo, aparelhos que fiquem perto dele. Que acho que de inovação que pode ter. Outras coisas de inovação, e que isso não é tão longe, é levar todo esse conhecimento para a clínica. Por exemplo, isso aqui são resultados com eletromiografia e cinemática para um hospital que eu faço dia a dia, geralmente, e olhando problemas dos pacientes, geralmente pacientes que não conseguem sair de alguma reabilitação, dando algum parecer, algum relatório, o que poderia estar acontecendo com essa musculatura. Cá, nós misturamos informações isocinéticas, como que o músculo ele consegue essa geração de força, geralmente pacientes após alguma cirurgia. Tratamentos também são importantes, e talvez nas primeiras etapas conseguir fazer uma melhor ativação muscular, que poderia ter algum impacto no tempo. Exemplo, utilizar esses sinais como feedback para teu paciente ou para quem tu está querendo treinar, e como que ele consiga controlar essa força, parece ser novos caminhos muito importantes na clínica. E só para algum sustento disso, aqui nós estamos acabando um último artigo, onde em 25 sujeitos, após da reconstrução do ligamento cruzado anterior, que todas a fisioterapia fracassou no resultado, só com esse treinamento de força e feedback conseguimos aumentar importantemente a força para eles. Gente que não conseguiu ganho de força, que são porcentagem pouco, seja porcentagem de pacientes, eles não vão conseguir ir bem na fisioterapia. Para nós, com essas ferramentas, conhecendo um pouco a fisiologia e ter conseguindo fazer essas aplicações, tu consegue fazer uma importante mudança nesses sujeitos. Então, essas inovações acho que são as que nós temos que trazer para o futuro, para hoje. E isso pode também aplicar para o treinamento. Tem muita informação ensinando exercícios, seja para competição, para treinamento, para conhecer mudanças, para clínica também, conhecer problemas, para treinar a marcha em pacientes complicados que eles não conseguem já ativar musculatura, ou para controlar ou coisas novas, mais longe de nós, para fazer reeducação muscular, por exemplo, de como a pessoa conseguiria engolir alguma coisa. E por último, hoje nós podemos ter a capacidade, misturando matemáticas um pouco, de reconhecer padrões e treinar padrões. Exemplo, aqui alguém treinou um algoritmo matemático para reconhecer o que é a mão fechada, aberta, uma extensão, uma flexão, movimento, mas através da eletromiografia. Então, pensa que isso nós, hoje, poderíamos reconhecer sujeitos que pudiera ter alguma evolução ou com treinamento. Tem muitas possibilidades hoje de fazer coisas muito evoluídas e que tenham um impacto na sociedade muito importante. Bom, mas é isso que eu tenho para mostrar. Obrigado.